Debaixo de todo o brilho e glamour de Tinseltown, havia histórias não contadas que fariam você desprezar as estrelas do antigo Hollywood. De grandes escândalos envolvendo má conduta com crianças a casos de atores dando tapas em colegas no set, vamos expor seus astros favoritos de Hollywood, revelando um lado deles que você nunca soube que existia. Aqui estão os 25 atores mais odiados da história de Hollywood. 1. Roman Polanski. Primeiro temos Roman Polanski, mas por onde eu começo? Polanski foi uma figura celebrada por suas conquistas cinematográficas e fortemente criticada devido a sérios problemas legais e éticos. Em 1977, Polanski foi preso e acusado de drogar e tirar vantagem de uma garota de 13 anos chamada Samantha Geimer. Ele foi acusado de 6 crimes graves: uso de drogas, perversão, sodomia e ato lascivo com uma criança menor de 14 anos, e forneceu uma substância controlada a um menor. Polanski inicialmente declarou-se inocente de todas as acusações, mas depois concordou com um acordo judicial que retirou a maioria das acusações em troca de uma confissão de culpa pela acusação menor de relações ilegais com um menor. No entanto, temendo que o juiz desconsiderasse o acordo e impusesse uma sentença muito mais severa do que ele esperava, Polanski fugiu dos Estados Unidos para a França em 1978 antes de sua sentença. Polanski tem vivido na França e tem evitado viajar para países que provavelmente o extraditariam para os Estados Unidos. Seu status de fugitivo o impediu de retornar aos EUA, e gerou um significativo debate legal e diplomático. O caso dividiu a opinião pública e a indústria cinematográfica. Alguns condenam as ações de Polanski e acreditam que ele deveria ser extraditado para enfrentar a justiça nos Estados Unidos, enquanto outros defenderam seu legado artístico ou argumentaram que o caso foi mal conduzido pelo sistema legal. Desde então, várias outras mulheres se apresentaram com acusações contra Polanski, alegando que ele as agrediu carnalmente quando eram adolescentes. Essas alegações, que Polanski negou, mancharam ainda mais sua reputação e contribuíram para seu status controverso. 2. Wallace Beery. Em seguida está o Wallace Beery, embora não seja um psicopata como Polanski. Beery também foi um ator proeminente nos primeiros anos de Hollywood, e uma figura algo complexa que foi celebrada por suas performances na tela, mas criticada, no entanto, por aspectos de sua vida pessoal. Beery tinha um temperamento volátil e muitos colegas de elenco e familiares o criticaram publicamente por esse comportamento abusivo. Seus relacionamentos, particularmente com sua segunda esposa, a atriz Rita Gilman, eram publicamente contenciosos, com Gilman acusando-o de abuso físico, o que levou ao divórcio deles. Não era tão difícil acreditar nessas alegações, já que a personalidade de Beery fora das telas era frequentemente descrita como difícil e beligerante. Ele era desafiador para trabalhar no set, frequentemente entrando em conflito com diretores e outros atores. Também havia inconsistências em torno da morte de seu irmão, o diretor Noah Beery Sr., com alguns relatos especulativos sugerindo que a negligência de Wallace contribuiu para a má saúde de seu irmão e eventual morte. No entanto, essas alegações não são amplamente substanciadas e devem ser vistas com cautela. Uma das alegações mais graves, porém, envolve a misteriosa morte do comediante Ted Healy. Healy morreu em circunstâncias misteriosas em 1937 após uma noite em Hollywood. Segundo testemunhas, Healy teve uma confrontação com Beery, entre outros, que supostamente envolveu agressões físicas. Embora os detalhes exatos do papel de Beery no incidente permaneçam obscuros e não comprovados, o escândalo manchou sua reputação. 3. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis foi certamente uma força na indústria musical, mas suas escolhas pessoais e comportamentos eram geralmente controversos e chocavam o público e seus contemporâneos. Talvez o aspecto mais notório da vida de Lewis tenha sido seu casamento em 1957 com Mira Gale Brown, que era sua prima de primeiro grau e tinha apenas 13 anos na época. Essa revelação veio à tona durante sua turnê na Inglaterra em 1958 e causou um grande escândalo. A reação do público e da imprensa foi intensa tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, prejudicando gravemente sua carreira musical por um tempo. Lewis foi casado 7 vezes e vários de seus casamentos foram marcados por alegações de comportamento turbulento e abusivo. Sua vida pessoal estava em desordem, marcada por vários dramas legais e familiares. Esse irmão não conseguia ficar longe de problemas, né? A carreira de Lewis também foi marcada pelas suas lutas contra o vício em álcool e drogas, o que afetava sua confiabilidade profissional. Apesar de tudo isso, Jerry Lee Lewis permaneceu uma figura significativa na história do rock and roll, especialmente por sua influência pioneira no piano e na música rock. Seus talentos musicais e energia no palco lhe trouxeram fama e reconhecimento, mas suas escolhas pessoais e os escândalos que se seguiram levaram a um legado misto. Sua vida exemplifica as complexidades da celebridade, onde as falhas pessoais podem coexistir com e ofuscar as conquistas profissionais. 4. Jerry Lewis. Curiosamente, houve outro Jerry Lewis sem o Lee que existiu por volta da mesma época, amplamente reconhecido por comédia e cinema. No entanto, sua reputação em Hollywood também era escandalosa. Ele era conhecido por fazer grandes esforços filantrópicos, talvez para compensar suas maiores falhas de caráter.
Lewis era frequentemente relatado como tendo uma personalidade desafiadora, especialmente em seus negócios profissionais. Ele era abrasivo e controlador no set, o que às vezes levava a conflitos com coestrelas e colaboradores. Ao longo de sua carreira, Lewis fez várias declarações públicas que foram ofensivas ou insensíveis. Por exemplo, ele fez comentários depreciativos sobre comediantes mulheres e usou linguagem inadequada durante seus teletons. Essas incluem alegações de comportamento inadequado e de não tratar suas colegas de elenco com respeito, o que manchou sua reputação entre alguns fãs e colegas. O trabalho de Lewis com o Teleton da Associação de Distrofia Muscular, apesar de ser extremamente benéfico na arrecadação de fundos para a doença, também enfrentou críticas. Alguns do movimento dos direitos das pessoas com deficiência argumentaram que sua abordagem era paternalista e promovia a pena em vez do empoderamento para as pessoas com deficiência. O relacionamento de Lewis com sua família também se tornou tenso. Ele estava afastado de vários de seus filhos do primeiro casamento, e essa discórdia familiar se tornou de conhecimento público. Sua decisão de excluir esses filhos de seu testamento agravou ainda mais esses relacionamentos tensos. Se você é fã dos 1900, não é surpresa para você que Errol Flynn, que foi um ator carismático e popular, conhecido por seus papéis como espadachim em Hollywood, esteja nesta lista. Sua vida é cheia de escândalos, o que levou alguns a vê-lo de uma forma muito negativa. Em 1942, Flynn foi acusado de má conduta com menores por duas garotas menores de idade, Peggy Satterley e Betty Hansen. O julgamento de alto perfil que se seguiu foi sensacionalizado na mídia, com Flynn sendo finalmente absolvido. Apesar da absolvição, as alegações danificaram sua imagem pública e contribuíram para o seu legado. A acusação não foi surpresa, porque Flynn era infame por seu estilo de vida hedonista, que incluía consumo excessivo de álcool, uso de drogas e inúmeras aventuras carnais. Seu livro de memórias, My Wicked Ways, publicado póstumamente, detalhou muitas de suas aventuras e consolidou ainda mais sua reputação como libertino. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve rumores sobre a simpatia de Flynn pelo regime nazista, principalmente devido à sua amizade com o Dr. Hermann Urban, um conhecido simpatizante nazista. Embora essas alegações nunca tenham sido comprovadas, elas contribuíram para as percepções negativas sobre Flynn, e ao longo de sua vida, Flynn esteve frequentemente endividado, em parte devido ao seu estilo de vida extravagante, e teve vários confrontos com a lei por impostos não pagos e outros problemas. 6. Clara Bow. A Original Girl. Clara Bow foi uma atriz principal do cinema mudo, e uma das primeiras estrelas dos filmes falados. Clara é frequentemente lembrada por seu charme, vivacidade e influência no conceito da atriz moderna de Hollywood. No entanto, sua vida e carreira não foram sem problemas pessoais que às vezes pintavam uma imagem negativa dela aos olhos do público, principalmente devido aos padrões sociais e ao tratamento da mídia de sua época. No final da década de 1920 e início da década de 1930, Clara Bow tornou-se alvo de numerosos rumores escandalosos e acusações, incluindo promiscuidade. A máquina de fofocas de Hollywood, alimentada pelo jornalismo sensacionalista feroz, frequentemente avisava, e várias histórias não verificadas circulavam sobre sua vida pessoal. Ela sofria de insônia, depressão crônica e, eventualmente, foi diagnosticada com esquizofrenia mais tarde em sua vida. Essas lutas eram mal interpretadas na época, e às vezes levavam a comportamentos neuróticos que foram mal compreendidos negativamente. Bow enfrentou também vários problemas legais e financeiros, especialmente com suas finanças sendo mal geridas por secretárias e outros administradores. Ela também esteve envolvida em processos judiciais, incluindo um contra sua secretária, que desviou seu dinheiro. O passado de Clara incluía uma infância marcada pela pobreza, um pai ausente e uma mãe com problemas mentais que uma vez ameaçou sua vida. A imprensa frequentemente explorava sua imagem e vida pessoal, o que, combinado com a falta de privacidade e o sensacionalismo, contribuía para uma persona pública que poderia parecer problemática. 7. Joan Crawford. Joan Crawford foi um ícone de Hollywood cuja carreira se estendeu por várias décadas, conhecida por suas fortes atuações e intensa dedicação ao seu ofício. Ela era tão intensa que se tornou abusiva, especialmente com sua filha adotiva, Christina Crawford. Essas alegações foram popularizadas no livro de memórias de 1978 de Christina, Mommy Dearest, que retratou Joan como uma mãe manipuladora e abusiva. O livro descreveu Joan como uma mãe extremamente controladora e abusiva, que se envolvia em várias formas de abuso emocional e físico.
O livro retrata Joan como alguém que adotou crianças para melhorar sua imagem pública, mas que em privado era negligente e cruel. Essa representação foi ainda mais popularizada pela adaptação cinematográfica de 1981, estrelada por Faye Dunaway. Por outro lado, Joan Crawford era conhecida por cuidar cuidadosamente de sua imagem pública e por se apresentar como uma mãe amorosa e dedicada. O contraste marcante apresentado em Mamãezinha Querida chocou o público e levou a uma reavaliação de sua persona. Além das alegações de Christina, alguns dos outros filhos de Joan contestaram as acusações enquanto outros as apoiaram. 8. Frank Sinatra. Frank Sinatra teve uma carreira que durou décadas e deixou um legado duradouro tanto na música quanto no cinema. Mas há alguns aspectos da vida de Sinatra que despertaram um olhar mais profundo e atento sobre seu caráter. Sinatra tinha conexões famosas com o crime organizado ao longo de sua carreira. Esses laços incluíam amizades com figuras como Sam Giancana, um notório chefe da máfia de Chicago. Embora Sinatra sempre negasse qualquer envolvimento criminoso, essa associação levou a uma investigação por parte das autoridades e da mídia. Ele também era conhecido por seu temperamento explosivo e podia ser bastante agressivo em ambientes pessoais e profissionais. Ele teve numerosos desentendimentos públicos e seu comportamento às vezes beirava o beligerante, levando a numerosos relacionamentos danificados. Sua vida pessoal foi altamente divulgada, incluindo seus casamentos e casos. Seus relacionamentos eram frequentemente complicados. Por exemplo, seu casamento com Ava Gardner foi uma montanha-russa de brigas apaixonadas e reconciliações. Essa atitude, às vezes descuidada em relação aos relacionamentos, contribuiu para sua reputação controversa. Suas afiliações e ações políticas não facilitaram as coisas. Inicialmente um apoiador do Partido Democrata e amigo do presidente John F. Kennedy, as visões políticas de Sinatra mudaram ao longo dos anos, e ele se tornou um apoiador do Partido Republicano, endossando Ronald Reagan. Em 1980, suas presença em lealdade política e a influência que ele buscava exercer foram vistos de forma crítica por alguns. Ele também esteve envolvido em vários processos judiciais e confrontos com repórteres, o que agravou sua imagem negativa. 9. James Dean. James Dean foi um símbolo cultural da desilusão adolescente e alienação social, como retratado em seu filme mais célebre, Juventude Transviada. Ao contrário de outros, a carreira de James Dean foi notavelmente curta, pois ele morreu em um acidente de carro aos 24 anos. Seu principal corpo de trabalho consiste em apenas 3 filmes: East of Eden, Rebel Without a Cause e Giant. Nesses papéis, ele interpretou personagens emocionalmente perturbados, o que contribuiu para seu legado como um símbolo de angústia juvenil. Sua maneira de viver foi amplamente criticada, especialmente quando se tratava de sua vida profissional e sua tendência de correr riscos perigosos e desnecessários, especialmente quando se tratava de seu amor pelas corridas. A vida de Dean foi tragicamente interrompida por um acidente de carro fatal em 1955, que ocorreu enquanto ele dirigia seu Porsche 550 Spyder, um carro pelo qual ele era apaixonado por correr. Sua morte foi amplamente lamentada e contribuiu para sua fama duradoura fora das telas. Dean era conhecido por sua personalidade introspectiva e um tanto enigmática. Ele era intensamente dedicado ao seu ofício e estudou interpretação de método com Lee Strasberg no Actors Studio. Dean era conhecido por ser temperamental e rebelde, traços que muitas vezes refletiam os personagens que interpretava. Steve McQueen, o rei do cool, é famoso por sua persona na tela e por seu entusiasmo por carros e motocicletas fora da tela. McQueen foi celebrado por seus papéis em filmes como Bullitt, Fuga Implacável e Papillon. E sua história de vida era sobre individualismo resistente e uma história pessoal complicada com comportamentos malévolos. Ele teve uma infância difícil, passando algum tempo em uma escola de reabilitação. Ele carregou parte dessa rebeldia para a vida adulta, onde isso se refletiu em seu amor por corridas e por ultrapassar limites, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. McQueen era conhecido por sua natureza exigente no set e tinha a reputação de ser difícil de trabalhar. Ele era muito exigente com seus papéis e como seus personagens eram retratados, o que levou a conflitos com diretores e produtores. Ele foi casado 3 vezes e havia relatos de interações turbulentas nesses relacionamentos, incluindo alegações de confrontos físicos e abuso. Seus relacionamentos com mulheres eram frequentemente descritas como estranhos. Com muitas estrelas de sua época, a vida do ator envolveu o uso significativo de álcool e drogas, o que às vezes influenciava seus compromissos profissionais e relacionamentos pessoais. Com 11. Greta Garbo. Greta Garbo era uma mulher que sabia como cativar uma audiência com uma beleza impressionante e uma presença de tela profunda. O encanto de Garbo fez dela uma lenda do cinema,
sua reputação é definida principalmente por seus papéis e sua decisão de levar uma vida privada após se aposentar da atuação em uma idade relativamente jovem. Garbo amava a privacidade, frequentemente evitando a imprensa e aparições públicas. Sua famosa frase, "Eu quero ficar sozinha", do filme Grande Hotel, passou a simbolizar seu comportamento pessoal e imagem pública. Garbo era conhecida por ser generosa com seus amigos e aqueles em seu círculo íntimo. Ela estava envolvida em várias ações de caridade, embora preferisse manter tais ações em sigilo, em linha com seu desejo geral de ficar fora dos holofotes. Mas isso também levou a especulações de que sua generosidade ocultava algo muito mais sombrio e mesquinho. 2. Robert Mitchum. Robert Mitchum era um renomado ator, conhecido por seus papéis de durão e comportamento distinto em clássicos do filme noir. Os personagens de Mitchum na tela frequentemente beiravam o moralmente ambíguo ou abertamente vil, refletindo um pouco de sua persona na vida real. Em 1948, Mitchum foi preso por posse de maconha, uma ofensa séria na época, o que levou a uma breve passagem pela cadeia. Havia também alegações de violência doméstica envolvendo Mitchum e sua esposa, o que manchou sua reputação pessoal. Ainda mais. Esses incidentes foram altamente divulgados e poderiam ter terminado sua carreira, mas Mitchum voltou a atuar com ainda mais sucesso depois. Mitchum tornou-se conhecido por sua atitude rebelde e não conformista, tanto dentro como fora das telas, frequentemente demonstrando desdém pelas pretensões de Hollywood, e era conhecido por sua visão franca, às vezes cínica. Apesar desses aspectos, grande parte da reputação de bad boy de Mitchum era típica daquela era em Hollywood, onde as imagens controladas pelos estúdios muitas vezes contrastavam com vidas pessoais mais complexas. As contribuições de Mitchum para o cinema, particularmente no gênero film noir, são significativas, e ele é lembrado mais pelo seu impacto cinematográfico. 13, Faye Dunaway foi uma atriz aclamada, conhecida por suas performances intensas e papéis icônicos em Hollywood e além. Ela teve um impacto massivo na indústria cinematográfica com seu trabalho, mas sua carreira também foi acompanhada por uma reputação de estar envolvida em várias controvérsias. Dunaway já foi reportada como sendo desafiadora no set, com diretores e co-estrelas ocasionalmente descrevendo-a como exigente e às vezes temperamental, e notavelmente seu comportamento durante as filmagens de Mom Me Dearest foi amplamente criticado. Diziam que ela estava intensamente envolvida no papel, o que levou a tensões com a equipe e outros membros do elenco. Também houve casos de confrontos públicos e alegações de comportamento não profissional, por exemplo, durante a produção da peça TH5, em 2019. Dunaway foi demitida devido à criação de um ambiente de trabalho hostil, incluindo membros da equipe. Parte da reputação de Dunaway decorre dos seus altos padrões e expectativas para as suas próprias performances e para aqueles ao seu redor. Sua dedicação intensa à sua arte parece ser excessivamente intransigente ao longo dos anos. A natureza exigente de Dunaway e o isolamento dentro da indústria. Relações com muitos de seus pares têm sido tensas, impactando sua colaboração profissional. Quarto do Mickey. Mickey Rooney foi uma das crianças estrelas mais famosas na história do entretenimento, mais conhecido por seu papel como Festa em uma série de filmes que retratava valores americanos saudáveis. Sua longa carreira e vida pessoal. Certificou-se de que não estava sem problemas. Rooney foi casado 8 vezes e seus casamentos foram caracterizados por discórdia. Seus frequentes casamentos e divórcios eram escandalosos na época e atraíram muita atenção da mídia, contribuindo para sua imagem pública negativa. Sua infidelidade durante os casamentos e comportamento abusivo mancharam ainda mais essa reputação. Apesar de seus sucessos, Rooney enfrentou dificuldades financeiras significativas durante grande parte de sua vida. Ele declarou falência em 1962, citando má gestão e exploração de suas finanças por outros, incluindo familiares e conselheiros. Sua instabilidade financeira foi bem divulgada, e como uma estrela infantil, as pressões e a exploração que enfrentou na indústria impactaram-no bastante, particularmente na forma como jovens atores eram tratados durante a era dos estúdios. 15. John Wayne era o símbolo mais duradouro de Hollywood da masculinidade robusta e dos valores americanos. Conhecido por seus papéis em faroestes e filmes de guerra, a persona de Wayne na tela, como um herói firme, inicialmente contrasta fortemente com qualquer noção de malvadeza. No entanto, seu legado, particularmente em relação às suas opiniões pessoais e comentários que têm sido fonte de debate, conta uma história diferente. John Wayne era conhecido por suas visões políticas conservadoras, sobre as quais ele falava abertamente durante toda a sua vida. Sua entrevista com a revista Playboy em 1971
incluiu vários comentários inflamatórios e racistas que desde então foram amplamente condenados. Nesta entrevista, ele expressou apoio à supremacia branca e fez comentários depreciativos sobre afro-americanos e nativos americanos. A representação dos nativos americanos, feita por Wayne em seus filmes e seus comentários fora da tela, frequentemente demonstravam uma falta de empatia e compreensão das culturas indígenas. Ele interpretou papéis em muitos filmes onde os nativos americanos eram retratados como vilões, o que levou à estereotipagem desses grupos. Wayne era um ferrenho anticomunista e apoiava várias causas conservadoras, incluindo o apoio ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara durante a era McCarthy, o que levou à lista negra de figuras de Hollywood suspeitas de laços com o comunismo. Antes de continuarmos, se você quiser ver mais histórias de Hollywood, não se esqueça de se inscrever e compartilhar na seção de comentários abaixo o que gostaria de ver no próximo vídeo. 16. Saza Gabor. A rainha do glamour, Saza Gabor é principalmente lembrada por seus múltiplos casamentos e frases espirituosas. Na era dourada de Hollywood e além, ela se tornou tão famosa por suas aparições nas colunas de fofocas quanto por seus papéis em filmes. Sua vida foi repleta de extravagância e espetáculo público, pois ela foi famosa por ter se casado 9 vezes, com seus relacionamentos frequentemente terminando em divórcios altamente divulgados. Seus casamentos se tornaram parte de sua persona pública e um frequente tópico de conversa e humor, até mesmo por sua própria admissão. Em 1989. Ela se envolveu em um incidente onde deu um tapa em um policial de Beverly Hills durante uma parada de trânsito, o que levou à sua condenação por agredir um policial, dirigir sem carteira de motorista e posse de um recipiente aberto de álcool, um frasco no seu Rolls Royce. Gabor também era conhecida por seu estilo de vida flamboyante e extravagante. Ela ostentava abertamente sua riqueza e fazia declarações sobre seu amor pelo luxo em múltiplos casamentos, e tinha um talento para se manter em evidência, frequentemente usando sua vida pessoal e controvérsias como material para atrair a atenção da mídia. Suas interações com a imprensa faziam parte de sua estratégia de celebridade, tornando-a uma figura permanente no mundo das fofocas de Hollywood. 17. Bing Crosby. A voz suave de Bing Crosby e suas performances clássicas na música e no cinema ainda ecoam em nosso mundo hoje. Enquanto ele é celebrado por suas valiosas contribuições culturais, alguns aspectos de sua vida pessoal têm sido alvo de fortes críticas, especialmente no que diz respeito aos seus relacionamentos com a família. A representação de Crosby como uma figura paterna calorosa nos filmes e no rádio era o oposto das alegações feitas por seu filho mais velho, Gary Crosby. Em sua autobiografia de 1983, Going My Own Way, Gary descreveu Bing como um pai severo e abusivo que usava punições corporais e infligia abuso emocional em seus filhos. Essas alegações foram apoiadas por alguns de seus outros filhos, embora 2 de seus filhos tenham contestado o relato de Gary, descrevendo seu pai em termos mais favoráveis. A discrepância entre a imagem pública de Crosby como um homem de família gentil e amoroso e as acusações privadas de ser um pai severo e exigente levou a uma reavaliação de seu caráter pessoal. Em um nível profissional, Crosby era um perfeccionista, o que o tornava difícil de trabalhar. Apesar desses problemas, Crosby foi uma figura pioneira na tecnologia de gravação, música popular e cinema. Ele ganhou um Oscar por seu papel em O Bom Pastor e produziu um imenso corpo de trabalho, mas sua vida pessoal contém elementos que são profundamente preocupantes. 18. Lana Turner. A vida de Lana Turner é de glamour, mas de muito mais tragédia. O incidente mais notório na vida de Lana Turner envolveu a morte por esfaqueamento de seu amante, Johnny Stompanato, em 1958. Stompanato, conhecido por ter sido abusivo com Turner, foi morto pela filha adolescente de Turner, Cheryl Crane, que estava defendendo sua mãe durante uma violenta altercação. O tribunal considerou o homicídio justificável, concluindo que Crane agiu em defesa de sua mãe. Turner tinha sido casada 8 vezes com 7 homens diferentes e teve vários relacionamentos que foram do conhecimento público. Sua vida pessoal foi alvo de muitos boatos e especulações, contribuindo para sua imagem de estrela problemática. Como uma protagonista em Hollywood, Turner enfrentou pressões e expectativas significativas. Ela se envolveu com várias estrelas da época, como Clark Gable. Sua carreira teve múltiplos altos e baixos, e ela recorreu ao uso de substâncias como consolo. Ela acabou desenvolvendo problemas com álcool, que continuaram a afetar sua vida pessoal e carreira em vários momentos. Spencer Tracy. Spencer Tracy foi um dos atores mais respeitados de Hollywood, conhecido por suas atuações poderosas e integridade profissional. Sua carreira de ator foi tão ilustre que lhe rendeu inúmeras honras, incluindo 2 Oscars. No entanto, como muitas estrelas da sua época, a vida pessoal de Tracy era complexa. Embora Tracy tenha permanecido casado com sua esposa, Louise Treadwell, durante toda a sua vida, ele era notoriamente envolvido em um relacionamento de longa data com a atriz Katharine Hepburn.
Este caso era um segredo aberto em Hollywood, embora tenha sido amplamente mantido fora do olhar público durante sua vida. Sua incapacidade de se divorciar devido à sua fé católica e às normas sociais da época complicou sua vida pessoal. Ele lutava contra o alcoolismo severo e essa batalha com a bebida era bem conhecida na indústria. Às vezes isso interferia em seu trabalho, embora muitos diretores e colegas tenham notado que nunca afetou sua performance no set. Conhecido por sua personalidade rude e muitas vezes exigente, Tracy podia ser difícil de trabalhar. Ele era exigente consigo mesmo e com os outros, o que levava a conflitos no set. Mais tarde na vida, a saúde de Tracy piorou, e ele se tornou mais recluso, lutando com as exigências físicas de atuar devido a problemas cardíacos e diabetes. 20. Brando, o poderoso chefão, Marlon Brando, é provavelmente um dos maiores atores de todos os tempos, mas também era conhecido por ser um pouco diva. Brando ficou notório por seu comportamento desafiador durante muitas produções cinematográficas, especialmente em sua carreira posterior. Ele frequentemente se recusava a aprender as falas, contando com cartões de fala, e causando atrasos e frustrações no set. Esse comportamento surgiu em parte de sua própria fama. Ele teve múltiplos casamentos e relacionamentos, muitos dos quais terminaram muito mal. Ele teve pelo menos 11 filhos, e seus relacionamentos com eles eram complicados. Seu filho Christian esteve envolvido em um caso em que matou o namorado de sua irmã, levando a um tumulto legal e pessoal significativo dentro da família. Sua filha também tentou acabar com a própria vida várias vezes antes de conseguir em 1995. Brando também estava profundamente envolvido nos direitos civis e nos direitos dos nativos americanos, os quais, apesar de serem louváveis na intenção, às vezes levavam a momentos mal compreendidos. Mais notavelmente, ele recusou o Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, em protesto contra a representação dos nativos americanos por Hollywood, enviando Sachin Littlefeather em seu lugar para fazer uma declaração que foi celebrada, mas principalmente criticada. Houve alegações e relatos sugerindo que Brando se envolveu em comportamento inadequado, incluindo uma infame ocorrência durante a filmagem de Último Tango em Paris. Uma cena envolvendo atividade carnal simulada e não consensual levou a repercussão e discussões sobre e o consentimento na produção de Brando filmes. E o diretor Bernardo Bertolucci admitiram não informar completamente a atriz Maria Schneider sobre os detalhes da cena previamente. 21. Mae West. Mae West é lembrada com carinho como uma figura pioneira em Hollywood por desafiar normas sociais e censura com seus diálogos provocantes e personagens femininas assertivas. Sua carreira incluiu controvérsias que eram ousadas para sua época. Por exemplo, West era um alvo frequente da censura devido aos subtons carnais e à ousadia de suas performances em filmes e no palco. Sua peça de 1926, Sex, que ela escreveu, produziu e estrelou, levou à sua prisão e a uma breve sentença por acusações de obscenidade. Em vez de danificar sua reputação, esses eventos melhoraram sua imagem de artista ousada e intransigente. Mae West estava à frente de seu tempo ao defender a liberdade carnal e o empoderamento das mulheres. Os personagens dela frequentemente invertiam os papéis tradicionais de gênero, usando sua inteligência e sensualidade como fontes de poder. Ela era uma defensora vocal da independência das mulheres em uma época em que tais posições eram controversas. Os filmes de West ajudaram a moldar o código de conduta inicial em Hollywood, já que seu conteúdo, que quebrava barreiras, foi uma das razões para o código de produção se tornar rigorosamente aplicável. No entanto, suas maneiras inteligentes de contornar a censura, com duplos sentidos e respostas espirituosas, são celebradas por sua criatividade e audácia. Lucille Ball. Lucille Ball, renomada por seu papel inovador em I Love Lucy e seu trabalho na indústria televisiva, foi uma das figuras mais influentes na história do entretenimento americano. No entanto, Lucille Ball enfrentou desafios na indústria do entretenimento, particularmente como mulher em um campo dominado por homens. O aspecto mais controverso da vida de Ball ocorreu durante os anos 1950, quando ela foi acusada de ser comunista. Isso foi durante o auge do macartismo, uma época em que muitos na indústria do entretenimento foram colocados na lista negra devido a laços comunistas reais ou suspeitos. Lucille testemunhou que havia se registrado para votar como comunista em 1936, a pedido de seu avô socialista, mas que não era comunista. A questão foi eventualmente resolvida e ela foi absolvida de qualquer irregularidade, continuando sua carreira sem danos a longo prazo. Em casa, o casamento dela com Desi Arnaz foi tanto uma parceria romântica quanto empresarial, que enfrentou inúmeros desafios, principalmente relacionados às infidelidades e alcoolismo de Arnaz. Como chefe de estúdio, Ball esteve envolvida na produção de várias séries de televisão bem-sucedidas, incluindo
Jornada nas Estrelas e Missão Impossível. Suas decisões nesse papel eram às vezes difíceis, mas refletiam seu compromisso com sua visão e seu negócio. 23. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, um dos atores mais icônicos de Hollywood, era conhecido por sua personalidade direta e podia ser bastante difícil de lidar, tanto dentro quanto fora do set. Ele era muito direto e não media palavras, o que alguns achavam desagradável e duro. Houve casos em que seu comportamento no set foi menos do que ideal, incluindo confrontos com diretores e outros atores. No entanto, muitos que trabalharam com ele também falaram muito bem de seu profissionalismo e dedicação ao seu ofício. Como muitos de seus contemporâneos, Bogart era um grande bebedor. Seu consumo de álcool fazia parte da imagem de vida dura que ele projetava, tanto na tela quanto fora dela, e às vezes resultava em comportamento errático. Bogart também passou por vários casamentos e nem sempre foi conhecido por ser o melhor marido. Seu relacionamento com sua terceira esposa, Maya Matotte, foi particularmente turbulento, com frequentes brigas públicas e acusações de infidelidade de ambos os lados. No entanto, seu último casamento com Lauren Bacall foi forte e amoroso. 24. A beleza deslumbrante e a personalidade vibrante de Elizabeth Taylor são algumas das palavras mais bem usadas para descrever Elizabeth Taylor. Ela era uma figura complicada cuja vida estava cheia de drama e escrutínio. Taylor era famosa por seus 8 casamentos com 7 homens, que frequentemente eram sensacionalizados pela mídia. Um dos maiores escândalos de sua vida envolveu seu relacionamento com Eddie Fisher. Fisher era casado com a queridinha da América, Debbie Reynolds, que também era uma amiga próxima de Taylor. O caso começou após a morte de seu marido, Exceto Mike o Todd, terceiro da Taylor. em um acidente de avião em 1958. Eddie Fisher, que era o melhor amigo de Todd, começou a passar mais tempo com Taylor para confortá-la durante seu luto. O relacionamento deles logo se tornou romântico, levando Fisher a se divorciar de Reynolds. Este escândalo chocou e cativou o público, pois tanto Reynolds quanto Taylor eram estrelas de cinema adoradas, e o caso foi visto como uma grande traição. Taylor mais tarde teve um relacionamento Richard Burton, que ela conheceu no set de Cleópatra em 1963. Burton e Taylor eram ambos casados com outras pessoas quando começaram o caso. O relacionamento deles foi tão amplamente divulgado que o Vaticano até condenou o caso como vagabundagem erótica. Eles se casaram em 1964, divorciaram-se em 1974, casaram-se novamente em 1975 e divorciaram-se novamente em 1976. O interesse do público em seu relacionamento era incessante, alimentado por histórias de presentes extravagantes, discussões apaixonadas e reconciliações repetidas. Ao longo desses e de outros relacionamentos, Taylor foi escrutinada pela mídia, que frequentemente a retratava como uma destruidora de lares e uma sedutora. No entanto, com o tempo, a percepção pública mudou à medida que Taylor começou a usar sua fama para causas de caridade, particularmente seu trabalho em defesa da AIDS. A vida pessoal uma dela, vez fonte de escândalo, tornou-se parte de sua narrativa maior como sobrevivente e lutadora, por causas que ela, acreditada. Taylor lutou e teve com problemas de saúde e álcool. analgésicos caídos durante grande parte de sua vida. Essas lutas foram públicas e acrescentaram à sua imagem tumultuada, mas também a humanizaram, mostrando suas vulnerabilidades. Esses casos e os escândalos de presença refletiam um padrão maior na vida de Taylor, onde suas decisões pessoais frequentemente tinham consequências públicas. Apesar dos escândalos, Elizabeth Taylor conseguiu manter uma carreira bem-sucedida e mais tarde uma posição respeitada como humanitária. 25. Fatty Arbuckle, estrela do cinema mudo. Roscoe, Fatty Arbuckle. Arbuckle é frequentemente associado ao notório escândalo que abalou a indústria cinematográfica nos anos 1920. Em 1921, Arbuckle participou de uma festa em São Francisco, onde uma atriz chamada Virginia Rapp adoeceu e mais tarde morreu de peritonite causada por uma bexiga rompida. Arbuckle foi acusado de se aproveitar dela e de matá-la acidentalmente devido aos seus supostos avanços agressivos. A frenesi da mídia que se seguiu foi altamente prejudicial, pintando Arbuckle como um bruto que usava seu tamanho para dominar Rapp. Arbuckle passou por 3 julgamentos separados pela morte de Virginia. Os 2 primeiros julgamentos terminaram em júris empatados que retrataram Arbuckle negativamente, baseando-se em assassinato de caráter e descrições lúgubres. O terceiro julgamento concluiu-se com uma absolvição unânime, e até incluiu um pedido de desculpas por parte do júri, que afirmou que a absolvição não era suficiente para Roscoe Arbuckle. Eles sentiram que uma grande injustiça foi cometida contra ele. Como havia Nenhuma prova mínima para conectá-lo de qualquer forma com a prática de um crime. Esta declaração destacou a crença do júri de que Arbuckle não apenas não era culpado, mas também foi flagrantemente prejudicado pelo processo. Apesar de sua absolvição, Carrier nunca se recuperou dos escândalos. Ele foi colocado na lista negra da atuação por um tempo
embora mais tarde tenha voltado a trabalhar como diretor sob o nome de Sudanese. Sua carreira e vida pessoal sofreram muito com as acusações. E embora seu estilo de vida e a festa onde o incidente ocorreu possam não ter alinhado com as normas sociais da época, os resultados e descobertas subsequentes sugerem que ele não era culpado dos crimes de que foi acusado. Reagindo ao escândalo, a indústria cinematográfica começou a se policiar mais rigorosamente, criando eventualmente o Código de Produção Cinematográfica. Para mais histórias de Hollywood, não deixe de se inscrever e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.